Fala galera, beleza? Aqui é o Gilbiroto e hoje vamos analisar o episódio 29 de Star Detetive Precure. E olha, esse episódio foi muito importante para a história. Finalmente descobrimos como Coreia e Luluca se conheceram. Conhecemos o lendário diretor da agência de detetives de Londres, Mafurum. Descobrimos mais detalhes sobre a joia Makoto e ainda tivemos uma revelação que pode mudar completamente o futuro da Cure em Cry. E não para por aí, porque o episódio também confirma que Luluca possui uma ligação especial com o poder do Stop of Lily, enquanto Deji continua tentando descobrir os segredos dela. O encerramento mostra uma nova versão da Arcana Shadow, que praticamente confirma que teremos uma nova transformação muito em breve. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora analisar tudo. O episódio começa no terraço com Goemon e Deji. Goemon comenta que foi muito fácil roubar aquilo e diz que eles precisam se apressar para levar o objeto de volta para o Zonin, mas Deji responde que aquilo não era o fim. Na verdade, o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. E é aí que começa o plano principal do Neji. Neji manda Goemon preparar o labirinto de truques. Então acontece algo extremamente importante. Deji usa seu poder diretamente em Coreia. Goemon ativa o labirinto de truques e, combinado os dois poderes, eles transportam Ana, Mikuro e Coreia para o passado. Só que aquilo não é exatamente uma viagem no tempo tradicional. A fada explica que elas estão dentro de um mundo de memórias. Tudo aquilo representa acontecimentos do passado de Coreia. E existe uma regra: elas não podem tocar nas coisas daquele mundo. Ou seja, Ana e Mikuro precisam observar tudo se interferir nos acontecimentos. Então Coreia percebe algo familiar: a agência de detetives de Londres. A história volta 3 anos no passado. E aqui que vemos Coreia e Luluca. É aqui que vemos Coreia e Luluca quando ainda estavam começando suas jornadas como detetives. A fada pede para as duas se apresentarem e então aparece Luluca. Isso é muito interessante porque conseguimos ver uma Luluca diferente daquela que conhecemos atualmente. Ela ainda não era a Arcana Shadow. Ela era uma jovem detetive extremamente talentosa que estava começando a construir a sua reputação. Enquanto isso, no esconderijo dos vilões, Luca também observa as memórias, e isso deixa Deji ainda mais suspeito, porque fica claro que Deji não criou aquele mundo simplesmente para brincar. Ele quer descobrir alguma coisa.
Durante a memória, uma mulher aparece. Ela pergunta sobre uma fragrância e finalmente descobrimos seu nome, Mafurum. E não é qualquer Mafurum. Ela é a lendária diretora da agência de detetive Cureton. Coreia fica impressionada porque já conhecia a reputação dela. Mafudum era famosa por solucionar casos extremamente difíceis. Ela ficou conhecida internacionalmente depois de resolver o caso da coroa perdida que abalou a Inglaterra. Ou seja, Mafurum não era apenas uma chefe de agência, ela era uma verdadeira lenda entre os detetives. E existe outro detalhe muito importante. Mafurum trabalhava diretamente com as fadas. Segundo ela, as fadas normalmente não confiavam facilmente nos humanos, mas naquele lugar existia uma relação especial entre humanos e fadas, e é justamente aí que entramos em uma das maiores revelações do episódio. Mafurum explica que no passado humanos e fadas eram parceiros. Os humanos acreditavam nas fadas e essa crença criou uma ligação muito poderosa, mas com o passar do tempo os humanos começaram a deixar de acreditar. Os corações que ainda acreditavam nas fadas acabaram se unindo e dessa união surgiu a joia Makoto. Isso muda completamente a nossa compreensão sobre esse objeto. A joia Makoto não parece ser apenas uma pedra mágica. Ela representa a ligação entre humanos e fadas, e Mafurum revela algo ainda mais impressionante. O poder de acreditar pode transformar uma mentira em verdade. Agora entendemos por que a joia Makoto é tão importante para a história. Ela representa literalmente o poder da verdade e da crença. E quem quer esse poder? A Guilda dos Ladrões Fantasmas. Eles querem utilizar esse poder para envolver o mundo em mentiras e transformar alguém em um grande rei. Ou seja, a guerra entre os Precure e a Guilda não é simplesmente uma luta pelo controle de uma joia, é uma luta pelo controle da própria verdade. Mafurum explica que os Star Detetive Precure são pessoas que ajudam quem precisa. Crianças sem ninguém, pessoas em perigo, pessoas que precisam de ajuda. O objetivo delas é devolver os sorrisos e Coreia fica completamente inspirada. Ela decide: eu vou ser uma Staplecure detetive. E Luluca também demonstra interesse. E aqui temos um momento muito importante. Porque Coreia e Luluca começaram juntas. As duas tinham o mesmo objetivo. As duas queriam ajudar as pessoas. As duas queriam se tornar grandes detetives. E isso torna ainda mais trágico o fato de Luluca ter se tornado Arcana Shadow. Mafurum então decide colocar as duas à prova. O caso envolve um vaso desaparecido. A mansão estava fechada, ninguém entrou, ninguém saiu. As janelas não podiam ser abertas e o vaso era grande demais para passar pela chaminé. Luluca começa a investigar e rapidamente encontra a resposta.
O vaso estava quebrado, escondido perto da lareira. A pessoa responsável pelo crime tentou esconder os pedaços e acabou sujando as mãos com as cinzas. Luluca tinha resolvido o caso. Primeira tentativa, sucesso. E Coreia. Ela percebeu a verdade, mas não conseguiu revelar a resposta. Isso deixa Coreia decepcionada. Mafurum percebe imediatamente o problema. Coreia tinha descoberto o que aconteceu, mas estava preocupada com os sentimentos da pessoa envolvida. E aqui temos uma das mensagens mais importantes do episódio. Ser detetive não significa apenas descobrir a verdade, também é necessário compreender as pessoas. Mafurum então pega um objeto especial, o broche Stakiraring. Ela explica que nenhum Star detetive conseguiu retirar aquele anel. Se Coreia conseguir removê-lo, será reconhecida como uma verdadeira Star detetive. Mas existe um problema. Coreia acredita que falhou. Mafurum discorda. Ela diz que Coreia tem uma qualidade que não pode ser ensinada facilmente: empatia. Ela entende as pessoas, ela percebe sentimentos, e Mafurum acredita que um dia Coreia conseguirá retirar aquele anel. Essa cena é muito importante porque mostra que Coreia não precisava ser igual a Luluca. Ela precisava encontrar seu próprio jeito de ser uma detetive. Depois disso, Luluca e Coreia continuam investigando. Coreia ajuda em uma confeitaria para conseguir informações e Luluca pergunta sobre o teste. Coreia admite que ainda não conseguiu, então Luluca entrega um perfume feito com Top of Lily. Explica uma coisa interessante: Coreia havia percebido a aparência das flores, mas não percebeu a fragrância. Para Luluca, isso mostrava que Coreia sempre estava um passo atrás. Mas Luluca também diz algo muito importante: um passo para trás pode revelar uma resposta que você não conseguiria enxergar de perto. Essa frase praticamente define Coreia. Aquilo que parecia uma fraqueza acaba se tornando uma força, e isso volta diretamente na batalha do presente. Depois disso, chega o momento de Luluca se tornar uma precure. Ela promete proteger as fadas e começa oficialmente sua jornada. Só que existe uma ironia enorme aqui. A garota que queria proteger as fadas agora é uma personagem que está ligada ao lado dos vilões. Então fica a pergunta: o que aconteceu com o Luca durante esses 3 anos? Porque uma garota que acreditava tanto nas fadas acabou se tornando Arcana Shadow, e mais importante, ela realmente se tornou uma vilã por vontade própria? Eu acho que essa pergunta ainda vai ser respondida mais para frente. Enquanto as memórias continuam, Ana e Mikuro percebem que precisam escapar. Mikuro utiliza sua lupa de espelho para procurar uma pista e elas percebem uma borboleta estranha. Essa borboleta é a chave. Então a situação volta a acontecer como conhecemos. Kurenkra enfrenta o Zonin, a joia Makoto quebra, Coreia usa seu Prekid Light e cria 2 redes. Ana e Mikuro capturam a borboleta
e finalmente escapa do mundo de memórias. Aqui temos uma ideia interessante. A borboleta representa uma espécie de ligação entre o mundo das memórias e o mundo real. E talvez ela também tenha uma importância maior no futuro. De volta ao presente, Goemon transforma um objeto em monstro. Ana, Mikuro e Kureia se transformam em Kuri Ansuei, Kuri Mishiki e Kuri em Cry. O monstro começa atacando com fortes rajadas de vento. As três são derrubadas. Kuri Mishiki tenta usar seu escudo e reflexão mística, mas o vento é forte demais. Kuri Ansui percebe que não consegue enxergar perto, e é justamente nesse momento que Kureia lembra das palavras de Mafurum: o único passo para trás pode revelar a resposta. Ela também lembra de Luluca dizendo: não esqueça do seu brilho. Então Kureia desperta seu poder ocular. Ela acelera. O monstro tenta impedir seu avanço, mas Kureia percebe o padrão do ataque. Ela dá um passo para trás, então avança com um chute, consegue derrubar o monstro. Depois usa a lupa de espelho e finaliza com seu ataque voando infinito. O monstro é derrotado, mas Kureia fica completamente tonta. Ela gastou uma quantidade enorme de energia. Isso mostra que o novo poder dela ainda não está totalmente dominado. Mas o episódio ainda não acabou. Arcana Shadow aparece e começa a atacar Deji. Deji consegue bloquear o ataque. Ele então diz que eles estão do mesmo lado, só que Arcana Shadow não parece nem um pouco interessada nessa conversa, e Deji começa a provocá-la. Ele diz que talvez exista algo que ela não queira que as pessoas descubram. Isso confirma uma coisa: Deji sabe que Luluca possui segredos e provavelmente sabe que o passado dela pode ser utilizado contra ela. Goemon manda Deji recuar e Deji acaba pedindo desculpas, mas isso não significa que ele desistiu. Pelo contrário, Deji conseguiu exatamente o que queria. Ele descobriu que Kureia possui um poder especial ligado ao Top of Lily. E isso pode ser muito perigoso. No final surge outra pergunta: por que Kureia estava trabalhando em uma confeitaria? Mikuro pergunta se não existiam outros lugares para procurar informações. Kureia explica porque Luluca gosta de sorvete. É uma pergunta informação. É uma pequena informação, mas tem bastante significado. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Kureia ainda conhece os gostos de Luluca. Isso mostra que a amizade das duas não desapareceu completamente, e talvez seja justamente essa ligação que poderá ajudar a trazer Luluca de volta. Agora vamos para as teorias. A primeira é sobre a possível redenção da Arcana Shadow. Depois desse episódio, eu acho que a série está preparando lentamente essa possibilidade. Luluca e Kureia começaram juntas. As duas queriam ajudar as pessoas. As duas queriam proteger as fadas. E as duas aprenderam com Mafurum. Então, por que Luluca virou vilã? Alguma coisa aconteceu durante esses 3 anos e provavelmente ainda não sabemos toda a história. Eu não acho que a redenção aconteça imediatamente.
A série ainda precisa explicar o motivo de Luca ter escolhido esse caminho, mas esse episódio claramente planta sementes para uma futura reconciliação. E agora chegamos à parte mais interessante. No encerramento aparece uma nova versão da Arcana Shadow, a chamada Arcana Shadow Branca. E isso é extremamente importante, porque tudo indica que Luluca terá uma nova transformação. Pelo que foi apresentado, essa transformação será chamada de Sombra do Eclipse. E agora existem várias possibilidades. Primeira teoria, Luluca pode enfrentar Kurenkrai e perceber que seu poder atual não é suficiente. Ela procura uma nova fonte de poder. Segunda teoria, Luluca já possui o cristal necessário. Ela simplesmente estava esperando o momento certo para utilizá-lo. Terceira teoria, Deji possui o cristal e como ele é extremamente manipulador, pode tentar convencer o Luca a utilizá-lo. Essa última possibilidade é especialmente interessante, porque Deji passou o episódio inteiro tentando manipular situações. Ele mente, ele provoca, ele tenta descobrir segredos. Então não seria estranho se ele tivesse planejado a transformação de Luluca. Outra coisa que chamou muita atenção foi o amuleto de coração. Esse objeto aparece associado às precures e também aparece no pôster do filme. Isso pode significar que ele será importante no futuro. Talvez seja um novo item de transformação, talvez seja uma arma, ou talvez seja necessário para desbloquear uma nova forma. Existe uma possibilidade maior. E existe uma possibilidade ainda maior. As Precures podem precisar reunir esses amuletos para enfrentar a Guilda dos Ladrões Fantasmas no arco final. Se a joia Makoto representa os corações que acreditam nas fadas, o amuleto pode ser representar a união desses corações. Para mim, essa é uma das maiores revelações do episódio. Deji não queria simplesmente mostrar o passado. Ele queria investigar a Kureia. Ele queria descobrir por que ela é especial. E também queria descobrir se Luluca escondia alguma coisa. Quando Luluca percebe o que Deji estava fazendo, ela corre para o local. Isso mostra que ela realmente ficou preocupada. Ela não queria que Deji descobrisse mais informações, mas já era tarde. Ele descobriu que Kureia possui uma habilidade especial ligada aos Top of Lily. Agora a guilda sabe disso e provavelmente vai tentar explorar essa fraqueza. E não podemos esquecer de Mafurum. Ela pode ser uma das personagens mais importantes da história. Ela não era apenas a diretora da agência de Londres. Ela treinou as candidatas, protegeu as fadas, protegeu informações sobre a joia Makoto e ainda enfrentou a guilda dos ladrões fantasmas. Ou seja, Mafurum já estava lutando contra esses vilões muito antes das protagonistas entrarem na história. Talvez ela saiba exatamente o que aconteceu com Luluca e talvez esteja escondendo informações das meninas por algum motivo. Se isso acontecer, Mafurum pode voltar em um arco futuro para revelar toda a verdade. Também precisamos lembrar do filme O Amuleto de Coração. Aparece relacionado à divulgação do filme. Isso pode ser apenas uma conexão visual, mas Precure costuma utilizar filmes para apresentar elementos que também podem influenciar a série principal.
Então existe uma possibilidade de o amuleto estar conectado à próxima evolução das precures. E talvez a nova transformação da Arcana Shadow também tenha alguma ligação temática com o filme. Minha principal teoria é que Luluca não vai simplesmente continuar como vilã até o final. Eu acho que a história vai mostrar que ela está presa entre duas coisas: a pessoa que ela era e a pessoa que se tornou. Coreia representa o passado que Luluca abandonou. Mafurun representa os ensinamentos que as duas receberam e a Arcana Shadow representa o caminho que Luluca escolheu depois. Por isso acredito que Kurenkrai será fundamental para a redenção dela, não através da força, mas fazendo Luluca lembrar quem ela realmente era, a garota que queria proteger as fadas, a garota que queria ajudar as pessoas, a garota que dizia para a Coreia nunca esquecer o próprio brilho. Esse episódio foi muito bom, foi simplesmente cheio de informações. Descobrimos como Coreia e o Lucas se conheceram, descobrimos a importância de Mafurun, descobrimos mais sobre a origem da joia Makoto, descobrimos como as Star Detetives Precure começaram, vimos o primeiro grande teste de Coreia, descobrimos o poder especial de Coreia e agora Deji também sabe desse segredo. Além disso, tivemos pistas muito fortes sobre a próxima transformação da Arcana Shadow e o encerramento ainda mostrou Arcana Branca. Então agora eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Será que Luluca vai conseguir controlar a sombra do eclipse, essa transformação? Será que ela vai enfrentar Kurenkrai? Será que Deji está manipulando tudo? E principalmente, será que a Arcana Shadow está realmente caminhando para uma redenção? Eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas depois desse episódio parece cada vez mais provável. E sinceramente, se essa nova transformação durar apenas em um episódio, vai ser sacanagem. Essa temporada está entregando muitas transformações, muitos mistérios e várias revelações. Eu estou muito no hype para o próximo episódio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo de Precure toda semana. E comenta aí, você acha que Luluca vai ter uma redenção? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu, galera. Fui!